Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Hoje nós vamos falar sobre o Fórum Pensar Paulista, que ocorreu aqui na cidade de São Paulo. O evento ele contou com uma série de palestras temáticas ligadas à segurança urbana, arquitetura, cultura e sustentabilidade, com foco em 2021, ano que marca o aniversário de 130 anos da Avenida, os 25 anos da Associação Paulista Viva e 30 anos do Rotary Club Avenida Paulista. A realização foi da Associação Paulista Viva, Rotary Club Avenida Paulista e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB São Paulo. O evento, que teve o apoio do jornal Estado de São Paulo, reuniu diversas instituições da sociedade civil e do poder público. O arquiteto e urbanista Benedito Lima de Toledo contou um pouco da história da Avenida Paulista e ressaltou que ela é um patrimônio ambiental urbano. Vamos acompanhar. É uma honra poder falar e principalmente com a responsabilidade de falar de uma avenida que tem tamanha importância na história da cidade de São Paulo. A Avenida Paulista é um exemplar daquilo que se chama patrimônio ambiental urbano. Esse conceito é relativamente novo, porque não é apenas um patrimônio, ele está vinculado com o ambiente. E naquela análise antropológica dos assentamentos urbanos, nós sabemos que o ambiente envolve todas as influências externas que agem no ser humano. E o patrimônio ambiental urbano é um conceito relativamente novo, porquanto ele envolve não só o valor intrínseco, como a essência, que é como ele, digamos, influencia na vida do ser humano. Assim sendo, nós vemos em São Paulo, por exemplo, que quando a cidade foi fundada, os rios eram muito importantes. Então, por exemplo, havia os beneditinos, precisavam das telhas que ficavam no ABC, lá em São Bernardo, São Caetano. E eles traziam as telhas para o mosteiro de São Bento, para o antigo mosteiro, em canoas. Isso é um dado muito interessante, porque os pioneiros, evidente, foram os jesuítas, que eles trafegavam sempre por canoas. E esse é um dado que nós perdemos na cidade, o transporte fluvial. Ora, a cidade de São Paulo tem uma riqueza de muitos desses aspectos e nós ficamos, digamos, escravizados pelo trânsito. E esse é um dado que, permitam-me dizer, não tem solução. O senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira não fez uma estrada de ferro, não fez nenhuma via fluvial. Ele fez estradas para os lugares que a gente só conhece no mapa ainda, mas eram estradas. Então, o transporte coletivo não foi contemplado. E nós temos boas ferrovias, não temos. E também não temos metrô. E o transporte urbano tem que ser transporte coletivo. E nisso a Avenida Paulista sempre foi um exemplo. Quando perguntarem, às vezes falam, porque o conceito é médico, começa a perguntar, eu estou com uma dor aqui, né? Quando é arquiteto, quando é urbanista, fala, como é que vai resolver o problema da cidade? Eu falei, não vai resolver, porque as conjunções históricas nos condenaram a isso. Nós temos que conviver com esses fatores. Voltando ao conceito de patrimônio ambiental urbano, ele é importante quando ele é eleito pela população, quando ele tem conteúdo social, quando ele tem significância. Então, algumas avenidas pelo mundo aí, nós sabemos que tem significado social.
Quem vai a Paris fala, isso aqui é Champs-Élysées. Então, avenida que tem conteúdo social. Eu não preciso falar da avenida lá no Vaticano, a Quinta Avenida. Então, isso é o significado de patrimônio ambiental urbano. Quando nós estávamos falando de patrimônio ambiental urbano, vamos considerar um importantíssimo em São Paulo, que é o Museu de Arte de São Paulo, o nosso MASP. E ali, outro dia, uma exposição não pôde ser realizada porque tinha traficantes ali, tinha marginais e etc. Afinal, são eles o dono ou somos nós? Então, aí é um problema de segurança. E há um conceito de urbanismo que os ingleses falam que safety comes first, a segurança em primeiro lugar. E dizem que o grau de civilização de um local se mede pela tranquilidade com que uma população pode circular e apreciar a paisagem. É civilização, é a cidade, é a nossa cidade. Não é a cidade que cada canto nós temos que estar olhando por falta de segurança. Agora, nós estamos no que era antigamente o Caaguaçu, isto é, era Mata Grande, a Avenida Paulista, essa região era conhecida como Caaguaçu, que era o ponto mais alto da cidade, que começa, não vou dar aula de geografia, mas começa lá, passa tudo aqui, e vai lá, doutor Arnaldo e tudo mais, e lá tem um monumento, um ponto lá, que é o ponto mais alto da cidade, e a Avenida Paulista se beneficiou sempre desse fato de ser um ponto elevado. Por exemplo, o padre Landel de Moura fez a primeira transmissão de telégrafo ali onde é o Trianon. Ele foi lá, instalou a sua máquina e fez a primeira transmissão de telégrafo. Acho até que devia ter uma referência a isso naquele local. E a avenida, por ser plana, reta, etc., um dia o Guilherme de Almeida disse que ela era horizontal, reta, e só tinha uma inflexão. Ele agora é poeta, né? Qual cintura de dama elegante. Isso que é uma inflexão, é justamente ali mais ou menos onde tem o mar. E o Jules Martin fez um quadro em 1891, que a avenida era uma estrada de terra, tinha uma construção e ainda não tinha sido arborizada. Apenas os lotes estão marcados e lá ao fundo dá para ver o perfil do Jaraguá. Bom, com o início da ocupação, houve uma arborização. A arborização se deu 2 ranks de árvores, né? E que depois foram alterados pela chegada do bonde. Primeiro linha única, depois 2, então, mas sempre arborização. E aí, então, os moradores, os grandes moradores, começaram a aparecer. Se vocês ligarem o rádio numa dessa, eles vão falar da Avenida Paulista, que ele fala, Avenida dos Barões do Café. Não adianta. Aquele negócio que é, quando a moça não é séria, não adianta. Então, mas o que acontece? Se nós olharmos objetivamente, não tinha um barão do café lá. Não, foi a Avenida dos Industriais. A Avenida Paulista também sempre foi privilegiada com esculturas. A melhor, cada um tem como o futebol tem o seu time de preferência, apesar do meu não andar muito bem, né? Mas cada um tem a sua preferência. A minha escultura eleita é o Fauno do Brecheret. Aquilo é um monumento, aquilo é uma escultura, é um monumento que tem monumentalidade. Porque às vezes, como aconteceu depois com a do Olavo Bilac, na esquina lá, foi desmontado, faltava o quê? Era um monumento sem monumentalidade. Então foi desmontado, sem deixar saudade. Mas nós tínhamos lá, além do Fauno do Brecheret, por exemplo, 2 esculturas importantíssimas, Aretusa e Nostalgia. A Aretusa está lá. A Nostalgia, quando eu vou para a cidade universitária, ela está numa posição nostálgica, sentado, recebendo poluição de caminhão lá, e ela tem que voltar para casa. O local dela é na Avenida Paulista.
E não é simplesmente transportar e nem limpar, ela vai precisar ser restaurada, porque nós sabemos que o mármore, com essa agressão, ele não basta a limpeza, ele tem que ser restaurado. E assim nós vemos também que nas residências havia algumas esculturas, por exemplo, no Numa de Oliveira tinha uma visível da rua, muito bonita. No meu livro eu pus uma fotografia que eu tirei lá. No Zarvos tinha também no jardim uma mulher muito bonita. Santa Catarina, no frontispício, tem uma escultura da santa, até com uma roda dentada na mão, e assim por diante. E, mais recentemente, a Venezuela nos ofereceu o Francisco Miranda. E o Francisco Miranda tem uma postura épica muito bonita. Veio honrar a Avenida Paulista. E ali no Trianon, nós temos ainda o Anhanguera. O Anhanguera quase que é o dono da avenida. Ele é o bandeirante, ele está no seu ambiente lá, não é? Bom, a Avenida Paulista era um local para desfiles. Ora, o desfile era, por exemplo, nos fins de semana, não é só desfile carnavalesco, nos fins de semana, as famílias nos seus carros circulavam de um lado a outro. E era muito bom a Avenida Paulista, que ela era horizontal, plana, então nenhum carrinho ia quebrar, né? Foi tranquilo. E até uma senhora idosa me contou uma vez que a família dela, a empregada da casa, preparava um pequeno lanche para comer nesse passeio. Quer dizer, a Avenida Paulista usada pela população, não apenas para passar, mas usar efetivamente. Bom, então, a questão cultural, eu vou encerrar falando de uma coisa muito importante, que é a questão do uso do terreno ali do MASP. Nós vimos aquela situação de uma exposição que teve que ser interrompida porque tinha marginais lá e traficantes e não sei o que mais. Ora, às vezes tem uns coitadinhos de uns meninos de 17 e 16, 17 anos, que 1,80 m de altura, que são os coitadinhos, né? E está lá com a droga, etc. Cabe ao poder público fazer isso, porque temos que devolver com segurança aquele espaço para a população. E o Museu de Arte tem relações com a paisagem, que aquele terreno é municipal, e, portanto, é para ser amplamente usado pela população, sem restrições. E tem um acervo naquele museu, que é um motivo de orgulho para todos os paulistas. Assim como a própria avenida é motivo de orgulho para todos os paulistas. Muito obrigado. Conhecemos um pouco mais sobre a história da Avenida Paulista. E o Fórum Pensar Paulista contou com o apoio do São Paulo Convention Vistor e Bureau, do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento de São Paulo, da Inova e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo. Outro palestrante do fórum foi o arquiteto e urbanista José Armênio de Brito Cruz. Ele afirma que a principal atração de São Paulo é ela própria, é a construção. Por isso, temos que cuidar da nossa cidade, das construções. José Armênio aponta alguns desafios que a Paulista tem pela frente. Vamos ver. Eu gostaria de dizer que eu vejo a Avenida Paulista enquanto uma unidade territorial na cidade de São Paulo. O que é uma unidade territorial? Uma unidade territorial é alguma coisa que começa, acaba, tem fim, tem uma certa identidade. Enquanto unidade territorial da cidade de São Paulo, ela está, portanto, inserida no contexto da cidade, né? E ela guarda e traz relações contraditórias com essa cidade. É importante dizer que o território é o lugar do conflito. Ele é o lugar
onde os conflitos acontecem, onde as diversas opiniões se colocam, onde, às vezes, o que a gente não acha tão bom a gente vê, ou o que a gente acha bom a gente vê. E essa é a cidade. É importante a consciência do cidadão de que nós não somos vítimas da cidade. Nós fazemos a cidade da forma como nós acreditamos. Fazemos a cidade usando a cidade e fazemos a cidade, alguns que são técnicos e estudam para isso, pensando aí formas, com instrumentos para melhorar essa vida na cidade. A Paulista viveu já na sua história uma série de momentos e se originou enquanto uma avenida com um certo desenho urbano que reunia aí as mansões dos barões do café, né, não era? E, de uma certa maneira, ela não questionou essa matriz, com algumas exceções. A matriz da avenida, da mansão do café, não foi totalmente mudada. Existem alguns sinais. O Conjunto Nacional é um deles. Não como objeto, mas como projeto urbano. O projeto urbano do Conjunto Nacional é um projeto de avenida, não é um projeto de um prédio. Era o projeto que tinha, e eu lembro, o Fasano na frente da calçada, a via que fazia o transporte de veículos na Alameda Santos, guardando o bulevar para a Avenida Paulista. Isto é um projeto de avenida. Isso que é importante dizer, a arquitetura, isso nós tematizamos na Bienal de Arquitetura, a arquitetura não é um objeto. Se nós pensarmos a arquitetura enquanto objeto, a gente está andando para trás e está olhando para trás. A arquitetura é justamente o relacionamento desses objetos. O urbanismo é a arquitetura também, e ele é justamente pensar qual seria essa avenida hoje. Quais seriam os desafios dessa avenida hoje? Será que o pensamento do Libeskind, em 54, tinha o pensamento de jogar, né, de direcionar o bulevar para a calçada da Paulista e o tráfego para Santos e para São Carlos? Será que é esse ou o pensamento do Figueiredo Ferraz de enterrar o tráfego pesado? O que eu quero dizer, nós vivemos, e existem manchas onde a gente pode identificar projetos de avenida. Eu tenho uma particularmente, quer dizer, eu estou aqui como presidente do IAB, não estou aqui como arquiteto, apesar de ser arquiteto, presidente do IAB. Mas eu participei na Avenida Paulista, nós fizemos o projeto das calçadas da Avenida Paulista. O projeto das calçadas da Avenida Paulista conseguiu andar para frente alguns passos. Ele, no passo da acessibilidade, no passo da pavimentação, ele conseguiu andar para frente enquanto avenida. Então, a primeira questão que eu colocaria seria a inserção da Avenida Paulista no momento que São Paulo está vivendo. São Paulo está vivendo uma mudança da sua autoimagem e uma mudança da sua autovisão como urbanismo. A cidade segregada e a cidade fechada de muros está sendo substituída por uma cidade aberta. Quem leu a proposta do PL apresentado pela Prefeitura à Câmara dos Vereadores, vê que, em vez de muros, nós estamos procurando fachadas ativas, nós estamos procurando fachadas abertas. E isso vai ser fomentado, incentivado pela Prefeitura cada vez mais. A cidade dos condomínios fechados ficou para trás. A cidade do shopping center está ficando para trás. Não sei se vocês sabem. Vocês sabem que em Manhattan é proibido shopping center? E por que é proibido shopping center em Manhattan? Porque sabem que é nocivo para a cidade. Por causa disso. É uma decisão que a cidade preferiu ter comércio na calçada do que ter shopping center. É uma decisão da cidade. E isso, nesse sentido que eu digo, que o cidadão não é vítima da cidade. O cidadão faz a cidade que ele acredita. Se acreditar fazer shopping center, já sabe o resultado que está tendo. Quer dizer, o que é o muro do shopping center, em volta do shopping center?
calçada com muro. O que vai acontecer nessa calçada com muro sem entrada nenhuma? Alguém vai tomar conta. Agora, nós sabemos aqui na Paulista o que é calçada com porta que pode entrar. O que é uma calçada, o que é uma fachada ativa? Isso é um repertório, são instrumentos que eu, que enquanto arquiteto, procuro colocar para vocês, para a gente deixar de ser autoimune na cidade e deixar de se autodestruir. Qual é a principal atração de São Paulo? Você pode pensar assim, olha, não tem no Rio de Janeiro aquele pão de açúcar lindo, as praias. Nós não temos isso. Não temos. A principal atração de São Paulo é ela própria. É a construção. São as construções. Se nós não cuidarmos da nossa cidade e das nossas construções de forma decente, nós estamos destruindo a nossa galinha, matando a nossa galinha dos ovos de ouro. Enquanto que nós não percebermos, e eu estou dizendo, não a arquitetura enquanto objeto. Repito, não adianta a gente colocar um símbolo arquitetônico lindo e daí corta embaixo a foto para não aparecer a calçada. Não, a calçada faz parte, a rua faz parte, a gente anda no chão. Por isso que a calçada da Paulista é essa coisa simples, como é. Quando foi colocado para nós a oportunidade de fazer a calçada, eu coloquei calçada, eu era pequeno, eu lembro do meu pai fazendo reforma em casa e tal, vinham os pedreiros, e tinha o pedreiro que fazia tal massa B, né? Que é o quê? Areia, cimento, e pronto, todo mundo sabe fazer. Vocês sabem quantas interferências existem no chão da Paulista, do Paraíso até a Consolação? 2.700. Interferências, eu digo, tampinha de net, tampinha de telefônica, tampinha da Light, metrô, ponto de não sei o quê. Vocês sabem quantos quilômetros tem a Paulista? 2.700. É uma por metro. Então, não dá para brincar de Copacabana, no lado da praia, na Avenida Paulista. A questão aqui é outra. A questão é infraestrutura. A questão é uma cidade, não é uma calçada que não tem nada embaixo. É uma calçada que tem muita coisa embaixo. E aí eu entro no primeiro desafio que eu vejo da Avenida Paulista hoje. Infraestrutura. A Paulista tem que enfrentar a infraestrutura de forma inteligente. O segundo desafio, além da infraestrutura, na minha opinião, é a questão do espaço público. A qualificação e ampliação do espaço público, e aí eu coloco para os empresários, porque é hora de se abrir para o público, não é hora de fechar. O MASP foi construído em terreno público. Aquele terreno do MASP era o Trianon, era o belvedere da cidade, e a condição para execução e construção do museu naquele lugar era deixar aquilo aberto. Ponto. Então, não precisamos entrar em discussões. É uma condição. É isso. O território é o espaço de conflito. A arte é conflito. Se tiver só o que a gente acha bonito, só o que então, vamos ficar em casa, deitado na cama e liga a televisão, bota só no canal que mostra as coisas boas e tal. Porque existe gente que não teve chance, existe gente que tem problema de saúde, existe. Às vezes está na casa da gente. Pode estar na casa da gente. Muitas vezes está na rua. E não é uma cerca que vai resolver isso. Seja ela de ferro, seja ela de vidro, seja ela do que for. Não vai resolver. Então, eu queria deixar aqui clara a minha posição como arquiteto e como presidente do IAB. O segundo desafio da Paulista é justamente a qualificação dos seus espaços públicos, porque a gente pode ir além da calçada. E aí é o desafio para ser colocado para os arquitetos, para descobrirem como você pode permear esses espaços. Nós temos bons exemplos, a Caixa Econômica é um exemplo bom, né? Aquela esquina da Caixa Econômica, o Spot, que foi canteiro de obras
do prédio da Caixa Econômica. Nós temos a galeria da Fiesp, que foi uma qualificação do espaço público. Nós temos, não quero ficar só falando do Conjunto Nacional, mas tem o Conjunto Nacional. Nós temos as moradias. Eu morei aqui no Pauliceia, quando casei, e era a São Silvestre, quando era aqui de noite, era uma alegria. Quer dizer, a gente descia de champanhe, o elevador, e subia, e ficava... Era uma festa ali e tal. Quer dizer, a Paulista, ela tem ótimos exemplos. O próprio térreo do edifício Pauliceia e São Carlos do Pinhal é uma amostra disso e tal. Então, eu acho que a Paulista ela está inserida na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo está discutindo a qualificação dos seus espaços públicos. Ela está discutindo o rompimento da trajetória de segregação que a cidade de São Paulo viveu nas últimas décadas. A cidade de São Paulo quer enfrentar isso. A cidade de São Paulo não quer, e uma cidade não é feita só de pessoas iguais, ela é feita de pessoas diferentes. Então, a Paulista está inserida nisso. O desafio é ela enfrentar a sua infraestrutura, e o desafio é ela enfrentar a qualificação dos seus espaços públicos, que aqui na Paulista é basicamente o térreo e ir além da calçada, e adiante da calçada. Porque a gente já está vendo aqui, quer dizer, outro dia eu estava passeando aqui na Paulista, eu fui na exposição que nós já fechamos a exposição que estava no MASP, que foi uma exposição muito bonita, montada pelo nosso curador, Guilherme Wisnik, que fazia justamente a discussão do público e do privado na arte e na arquitetura no início da década de 60, expondo o trabalho do Hélio Oiticica e do Cildo Meirelles e o trabalho do Artigas e do Paulo Mendes da Rocha na arquitetura. A sociedade paulista precisa, como eu falei no começo, deixar de ser contra si mesma. É bom a ocupação do espaço público. O maior prejuízo não é o que deixou de gastar no dia da manifestação, o maior prejuízo é o trânsito que a cidade de São Paulo enfrenta porque não assumiu um caminho do transporte público. Este é o maior prejuízo. É isso aí. Bom, nosso programa está terminando, mas você pode mandar sugestões de pautas, indicar outros convidados. Escreva para a gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.